ideia é isso mesmo, sabe? É trocar, trazer insight para os instrutores, né? E esse é o Papo com Café, segunda temporada, né? Então a gente está montando a segunda temporada, pensando em alguns conteúdos estrategicamente, né? E Certo. aí eu fiz o convite, né? O convite ao Edmar, que também é instrutor de trânsito, né? Também formado, né? Digamos assim, da nova geração aqui, né? Também do Senac, mas o intuito principal foi compartilhar, que ele pudesse compartilhar com todos, né, Edmar, a tua experiência com veículos grandes, independente de ser caminhão, ônibus, mas assim, veículos grandes, né? Porque dentro do CFC, na sua grande maioria, a formação é o A a B, né? Tem alguns CFCs que tem C, D e E, mas isso acaba sendo uma demanda menor, né? Até de necessidade ou procura também da população, né? Então eu queria primeiro que tu te apresentasse aí, quem é o Edmar, né? E tu contasse um pouquinho da tua experiência, como é que tu caiu de paraquedas ou não, né? Dentro de uma empresa gigante, né? De transporte, né? Transporte não, de entrega, né? Eu me chamo Edmar Vieira, né? Eu sou instrutor já há mais ou menos aí uns 4 anos. Tenho uma vivência com caminhão no transporte de cargas aí já há 17 anos, já estou no ramo, né? Comecei como a grande maioria dos instrutores que estão dentro de transportadora, ou seja, comecei como motorista e com o passar dos anos eu fui pegando o gosto, né? Pela questão do ensino, do aprendizado, eu fui observando algumas situações onde eu entendia que eu podia compartilhar o meu conhecimento, né, com outras pessoas, com colegas de trabalho. Então eu comecei a dar uma saidinha para o lado e comecei a observar, né, essa questão aí da instrutoria. E na última empresa que eu trabalhei, né, eu tive a oportunidade, devido às escalas de horário, né, de estudar novamente, voltar a estudar, e aproveitei esse tempo aí, já estava na função, né, e aí eu resolvi então fazer o curso, do qual aí o professor Lucas, né, foi um dos mentores lá, na ocasião. Me formei, já tenho um curso já de instrutor também do transporte de cargas indivisíveis. Eu continuo com a minha formação em andamento, né? Me formei em gestão de trânsito, continuo com a minha formação em andamento, né? E a minha ideia é essa, é contribuir, né? Poder passar para um motorista hoje que está na estrada, que está no dia a dia dele, fora de casa, com essa responsabilidade do caminhão, da carga, orientando, passando esse conhecimento para ele, né, que a gente adquire ao longo do tempo e à disposição, né, para ajudar eles ali no que for preciso, né. Cara, eu não tenho dúvida, esse bate-papo vai ser rico, né? Esse papo com café vai ser bem legal e eu queria te perguntar primeiro que uma curiosidade que eu tenho quanto ao ensino dentro destas empresas. Por muitos anos, a gente teve um estilo de motorista. Eu tenho tios, né, caminhoneiros, primos caminhoneiros, viajavam todo o estado aí, né, e fora do estado, Goiânia, transportava ainda do tempo da Arisco, né? Então faz muitos anos isso, né? E aí então eu conheço um pouquinho das histórias, mas o perfil do motorista ele está mudando e nestas empresas também estão mudando, né? Tu tinha um tipo de veículos, hoje tu tem outros. E aí entra a minha pergunta, né? Eu queria que compartilhasse conosco como se tem, né? Ou se tu encontrou dificuldade ou não, quanto a ajudar esses motoristas na troca dos caminhões. Porque eu imagino que assim como o instrutor está muito tempo dando aula no seu carro lá, está acostumado com a baliza, com o percurso, enfim, com tudo, quando você dá um carro novo para ele, ele estranha. E a minha pergunta vem direcionada a esse motorista que viaja por tudo aí. Essa é uma realidade hoje bastante comum para o motorista profissional, tá. O que acontece? Nós temos hoje uma tecnologia muito grande embarcada nos caminhões, tá certo?
Eu tive uma experiência agora, na semana passada, onde eu acompanhei dois motoristas, né? Fui acompanhando um, retornei acompanhando o outro, justamente com essa finalidade, apresentar os caminhões para eles, né? O caminhão hoje ele chega com recursos tecnológicos bastante avançados. Tem caminhão que o caminhão ele já troca de marcha sozinho já há algum tempo, ele já é automatizado já há algum tempo, né? Ele tem piloto automático, é programável, o motorista estabelece a velocidade ali de cruzeiro, o caminhão acelera sozinho. Agora o caminhão está freando sozinho também. Aí daqui a pouquinho o motorista vai ficar ali como um mero coadjuvante, ele não vai nem precisar mais movimentar o volante do caminhão. Eu acredito, sou um entusiasta dessas tecnologias novas aí, eu acho que isso aí vem para agregar desde que se saiba a melhor maneira de usar isso, né? E essa é uma dificuldade que o motorista tem hoje em dia. Talvez não a maioria, né, mas uma boa parte deles tem essa dificuldade, porque são motoristas já antigos, já são aí verdadeiros aí veteranos da estrada, né? E eles estavam acostumados com caminhões de antigamente, e aí, de repente, de uns 10 anos para cá, começa uma tecnologia muito avançada a cair em cima do caminhão, e eles não tiveram tempo para se preparar. E, bom, vamos lá, a gente está falando do caminhão, mas por trás do caminhão tem uma empresa, tem um negócio andando ali. Hoje, as coisas no país, como elas estão hoje, economicamente falando, um caminhão aí, vamos lá, um caminhão de médio porte aí já custa aí na faixa de R$ 500 mil. Uhum. Tá? Então, a empresa investe esse dinheiro no caminhão e as montadoras, com toda essa tecnologia que eu acabei de falar que vem no caminhão, elas prometem mundos e fundos, que o caminhão faz muita economia, o caminhão isso, o caminhão aquilo, e realmente fazem, né? E só que como extrair, né? Como extrair esse resultado do caminhão, né? Se o motorista está chegando com aquele caminhão ali, vem de um caminhão que daqui a pouco não tinha muita tecnologia, ou até mesmo não tinha tecnologia, como faz agora para adaptar esse motorista para esse caminhão, né? Aí a gente tem, aí o que acontece, né? Ver como foi interessante e importante, muito importante, o nosso curso lá, né? Do qual eu comentei que tu foste ali meu professor, porque a gente pôde ver lá conceitos, né, de andragogia, né? Como que esse camarada com mais idade ele aprende, né? Então, para te ver que tá tudo linkado, a gente usa o que aprendeu lá, a gente usa ali dentro também. Não é exatamente uma autoescola, mas são pessoas e elas estão ali para aprender alguma coisa, né? Para entender, buscar o entendimento de algumas coisas. Então, a base toda ela é utilizada. Então, é assim que funciona, né? Esses motoristas chegam ali, muitas vezes sem conhecer o caminhão, e o espanto é grande quando vê aquela tecnologia toda ali, né? Os últimos caminhões de ponta que eu trabalhei, quase não tinha botões no painel. Era uma tela de cerca de 10 polegadas ali, que era o painel de instrumentos do caminhão, e uma tela do lado. Isso, isso. Tudo touch, né? Esse painel de instrumentos do caminhão, o principal que fica atrás do volante, esse não é touch, porque existe o risco do motorista querer ir lá tocar na tela por dentro do arco, exatamente por dentro do arco do volante e acabar ocasionando um acidente. Porém, o multimídia que está do lado, esse tem todas as funções ali touch, tem botões no volante também que ele vai ter que operar, certo? Então, eu costumo falar, né? O motorista ele está deixando de ser o motorista, está deixando de ser o caminhoneiro para ser um gestor de unidade móvel. Perfeito. Porque é isso, ele está ali operando aquele caminhão ali, né? Ele está ali o tempo todo programando, reprogramando, mudando configuração, utilizando muitos recursos que a gente costuma falar dentro das nossas, dentro dos nossos treinamentos, né? Recursos, assim, coisas que são particularidades do motorista, sabe? Agir com previsão, olhar lá na frente, redobrar as atenções, porque nesse momento quem está fazendo o trabalho é a máquina, ele só programou ela, né? Como se fosse uma máquina dentro de uma indústria que a gente programa e deixa trabalhar, só que a diferença é que aquela máquina lá não está no trânsito, essa aqui está. Claro. Né? Então, o olhar sempre lá na frente, né? Trabalhando
essa cognição dele, né? Então, é mais ou menos nessa pegada. E a gente tem um conteúdo bastante amplo, viu? Porque só dá uma olhadinha assim mais adiante que a gente vai perceber que são várias montadoras e dentro de uma única transportadora podem ter várias marcas de caminhões ali. E esse motorista, por vezes, dia trabalha num, no outro dia trabalha no outro, daqui a pouco trabalhou um mês, dois, recebeu um caminhão novo e já mudou de novo. A dinâmica é grande, né? Deixa eu te perguntar, tu falando isso, né? E a gente tem dados já, assim, de quanto a tecnologia embarcada tem ajudado na diminuição ou na redução, né, desses sinistros, né? Os ditos antigos acidentes, né? Visto que as literaturas hoje estão trocando essa palavra por sinistro, né? Mas o quanto a falta, e aí é uma dúvida também, que talvez quem está vendo possa ter, né? Esses motoristas, por muito tempo, não precisaram estudar, porque dirigir bastava tu ter a carteira de motorista. Porém, cada vez mais, o trânsito está assim, né? A sinalização ela é outra. Tu tem que ter muito mais uma interpretação, não só das placas, mas também do veículo que tu está conduzindo. E aí eu te devolvo assim com a tua experiência, tá? Não, a gente sabe que não tem uma verdade única, soberana, mas sim, né, uma troca de experiência para que cada um possa entender também do seu jeito. Esses motoristas que têm uma escolaridade menor têm maior dificuldade de adaptação e talvez alguns antecipam a aposentadoria ou a empresa acaba desligando, né? Porque daqui a pouquinho não se atualiza, né? Porque tenta uma, tenta duas, vai lá e bota o Edmar para ficar com ele uma semana talvez, mas daqui a pouquinho não tem jeito, né? Não está conseguindo evoluir. Como lidar com isso, sabe? Como que acontece isso, cara? Eu posso te dizer, assim, Lucas, que eu achei que não ia ver isso acontecer, tá? Mas eu tive uma experiência na última empresa que eu trabalhei, onde eu vi um manobrista pedir demissão da empresa, porque ele entendeu que não ia dar conta de operar aquele caminhão que havia chegado lá, devido à tecnologia muito avançada, e alguns se acham insuficientes, tá? Eu, dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que eu tento orientar, eu procuro manter essa tranquilidade deles, eu me coloco à disposição para tirada de dúvidas, para aquilo tudo que a gente percebe que é uma necessidade para eles, ou deles, né, uma necessidade deles, justamente para evitar que esse tipo de situação aconteça, tá? Mas eu acho que o link está naquilo que eu falei ali há pouquinho tempo, né? Por trás do caminhão existe uma empresa. A empresa, por mais que elas queiram resultados, né, daquela ferramenta ali, e elas querem de fato, né? Elas têm essa preocupação, só que essa preocupação com o que está acontecendo, né, com esse motorista, se ele está de fato estudando, se ele está de fato se preocupando em melhorar, mas o negócio que gira por ali, ele tem uma outra. Como é que eu vou te dizer isso? A realidade é um pouquinho diferente do que em outros lugares, porque dirigir um caminhão, teoricamente, não é uma coisa difícil para quem já está habituado com aquilo. O que acontece quando a tecnologia chega, ele precisa somente se adaptar àquilo ali. E ela não vem de uma hora para outra. O que acontece, e isso sim é uma realidade, é que, por exemplo, assim, a gente tem dali um motorista trabalhando numa determinada empresa e ele fica por anos trabalhando naquela empresa. E aquela empresa ali, ela é pequena. O trabalho que ela faz, o tipo de transporte que ela executa, que ela faz, não exige um caminhão de alto nível, vamos dizer assim, né? E ele trabalha por vários anos ali, de repente, por um desacerto ou outro, ele sai, ou desacerto, ou porque de repente ele queira melhorar, ele sai. E aí vem parar numa transportadora como essas, que tem esses caminhões de ponta, que estão num Outro outro ramo de nível, né, trabalho. Podemos até dizer isso, num outro é. nível de trabalho. Aí sim, ele sai da noite para o dia de um caminhão sem tecnologia e vem para cá. E aí sim, aquela enxurrada, né, de informação para ele.
mas reforço que eles têm uma certa facilidade em se adaptar àquele veículo. Baby, I feel high. Everything's alright with the violet sky on my skin. Ooh, baby, I feel high with the violet sky on my skin. Let me breathe deep, let me get away. There's no place else I'd rather be. Ooh, everything's alright with the violet sky. Fazer aquela condução que é básica. Muitos deles conseguem ir mais adiante e dominam de fato a ferramenta, né? Outros nem tanto, mas o trabalho vai sair. Aquilo que é básico não foi tirado dos caminhões, aí que está o detalhe. Eu te citei há pouco tempo as tecnologias, o caminhão freia sozinho, acelera sozinho, faz algumas coisas lá sozinho, mas isso são programações. O motorista ainda consegue tirar tudo aquilo ali para o lado e levar no braço. Entendi. Então, esses que têm dificuldades acabam ficando dessa forma, eles vão trabalhando de uma forma, assim, entre aspas, manual. Entendi. Né? O que, claro, né, eu particularmente preferiria que não acontecesse dessa forma, que de fato ele fosse ali, se dedicasse, aprendesse e dominasse aquela ferramenta de trabalho, né? Mas realmente alguns têm um pouco mais de dificuldade, então a gente passa para eles aquilo que é básico e deixa eles à vontade para trabalhar da forma que eles entenderem melhor para eles, até porque estão no trânsito, né? E um detalhe que é importante a gente ressaltar, tá, Lucas? O motorista que trabalha com caminhões articulados, o que não trabalha com articulado também, tá? Mas o que trabalha com o articulado, ele tem uma preocupação a mais, certo? E eu julgo isso como, eu entendo isso como algo muito importante, que é, de fato, o semi-reboque. O semi-reboque, a carreta, né? Uhum. A carreta, alguns já trabalham aí com o que a gente chama de 9 eixos, aqueles conjuntos de 30 metros, que o caminhão puxa 2 carretas. Onde eu quero chegar, tá? A carga em cima do caminhão, ela faz com que o caminhão carregado, ele muda completamente o comportamento dele. Então, quando a gente vai trabalhar com uma instrução para o motorista, esse motorista profissional, a gente precisa falar do caminhão, a gente precisa falar da condução, a gente precisa mostrar para ele como ele faz para tirar os melhores resultados daquele caminhão, mas de forma alguma pode esquecer de falar do semi-reboque que está ali atrás. Né? A carga que ele está puxando, o tanto que a carga influencia na condução dele, se está pesado, se não está, se está vazio, se essa carga está com peso mais traseiro, mais dianteiro, se é um dia de chuva, se é um dia seco. Esse caminhão é trucado, esse caminhão é toco, cavalo toco, né, como a gente fala, né, se é um cavalo trucado. Então, sabe, a gama de informação ela se torna gigante, né, e nós temos que trabalhar com esses dois. Né? Se é um caminhão simples, um truque, um bitruque, até um toco, a informação é mais tranquila, né, tudo mais tranquilo de trabalhar. Agora, passou para o articulado, as proporções aumentam, né? E aí tu só vai produto perigoso, é indivisível, aqui transporta carga de extensão, né? Comprimento muito longo, fora dos padrões, o nível de segurança ali que precisa se ter, ele é muito grande, né? Então, a importância e a responsabilidade que o motorista desses tem nas mãos, ela é grande também. Falando nisso, né, e aí logo me veio na cabeça, né, olha quantas toneladas não se carrega nesses veículos que tu acabou de citar. E aí a gente se depara muitas vezes com um degrau no acostamento. Talvez para o carro, né, um veículo leve, não vai influenciar muito quando as duas rodas virem a ir antes, né, para o acostamento. Né? Mas e com esses veículos? Né? Qual é o relato que esses motoristas mais experientes têm? Imagino que eles já devem ter passado por poucas e boas situações de risco, né? E aí a gente entra naquela questão da engenharia, né? Um dos E's, né? Engenharia. Às vezes a gente vê que a engenharia é só a engenharia
com relação à tecnologia embarcada nos veículos, né? E olha a importância que também se dá à engenharia de trabalhar nas vias, para não ter esse desnível. Isso é um ponto que eu queria que comentasse, assim, né, pela tua experiência, pelo que já viveu. Viaja bastante, viajou também bastante, né? Mas e um outro ponto que eu não posso deixar de trazer, assim, também não menos importante, quem são esses futuros motoristas profissionais? Né? E aí a gente traz aqui, faço o link diretamente com o Centro de Formação de Condutores. Quando eu estou educando um aluno, futuro condutor, né, candidato à primeira habilitação, primeiro, eu tenho que pensar que ele vai ser o motorista profissional do futuro. É fato, porque isso é uma geração para geração. Né? Vão se aposentando, vem entrando os novos e assim por diante. Qual é a importância de fundamentar bem a base para quando ele fizer uma categoria profissional, né, ele chegar melhor preparado, primeiro no CFC e depois, né, nas empresas para te poder estar aperfeiçoando ele, né? Isso. Bom, o primeiro questionamento, né, quanto à questão de engenharia ali, né? Existem inúmeros. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Por onde a gente anda no Brasil, a gente encontra um caminhão, encontra um ônibus. Podemos dizer que é um país com diversos países, eu acredito, né? Exatamente, né? Diversas culturas, né? Então, as histórias são inúmeras, tá? Mas com relação à questão de engenharia, bom, eu tive a oportunidade de conhecer alguns estados na época que eu viajava, né? Na época em que eu viajei, aí foram quase 10 anos viajando, dentro desses 17 já mexendo com caminhão, quase 10 viajando em Brasil afora. E uma coisa que acontece que a gente, quando a gente começa a trabalhar com um caminhão, né, os que mais nos ensinam, tá, os que mais ensinam de verdade mesmo é o próprio colega, tá? Uhum. É o colega que a gente vai encontrando na estrada, vai trocando uma ideia, vai conversando, vez ou outra para fazer um almoço ali na caixinha do caminhão, ali na carreta, e aí vai dividindo história, vai compartilhando história e vai escutando uma coisa daqui, outra coisa dali. E realmente, hoje em dia, a gente tem, dentre muitas situações que se criam, para o motorista e que trazem a insegurança para ele no rodar, né, com o caminhão na estrada, são os desníveis de acostamento que tu falou ali, que realmente para o caminhão eles são impactantes, né? Vamos imaginar aí, hoje a gente tem, só aqui, vamos falar aqui de Rio Grande do Sul, aqui tem diversas rodovias nossas, onde a gente trafega e percebe o acostamento com um desnível de altura com relação à pista de rolamento, né? Tem uns que chega quase a 10 centímetros, é impressionante. Aí, tu imagina, por exemplo, o efeito desse desnível, tá? Num caminhão carregado com madeira, dentro lá dos 4 metros, 4 metros e 10 de altura, a 80 km por hora, de repente, por algum motivo, ele precisa sair, né, até por um descuido que às vezes acontece, ele sai no acostamento. A regra básica para quem trabalha com isso, para quem trabalha com o caminhão, é a seguinte: saiu para o acostamento, mantém ali, porque se ele cair no acostamento, ele quiser corrigir na hora, ele tomba o caminhão na hora. O mesmo acontece com o caminhão. Isso nós estamos falando de uma carga com altura, né? Cargas líquidas, a mesma coisa, né? A carga líquida, o líquido vai puxar, aquela carga líquida vai puxar naquela chicotada que a gente fala, né? Ele vai e puxa de uma vez só, né? Vai fazer com que o caminhão tombe. A chance disso acontecer é muito grande. Tem também os articulados, né? Desculpa, os biarticulados, né? O bitrem, o bitrem, o curto já é perigoso, né? Os mais longos, então, nem se fala, o rodotrem, porque o que acontece? Se com a carreta ou o truque eu puxar, eu caí nesse desnível e der uma puxada, já vou dar uma chicotada na primeira carreta, imagina a segunda lá atrás o que acontece, né? E aí tem uma coisa que acontece ali que é interessante, que é o seguinte: na grande maioria das vezes, esses veículos que tombam, eles tombam de trás para frente, porque é a traseira que começa a puxar e ela vem trazendo tudo junto, né?
Então, é sim, a questão de buraco, estoura o pneu, às vezes estoura um pneu dianteiro de um caminhão, é uma situação, graças a Deus, estourar um dianteiro do caminhão nunca passei. Já estourei pneu dianteiro de carro e passei trabalho para segurar ali. Fico imaginando aí os colegas que já tiveram essa experiência de estourar um dianteiro num caminhão, né? O caminhão perder completamente a estabilidade, com 30, 35 toneladas em cima e às vezes até mais do que isso, né? Então, segurar ali no braço deve ser uma coisa bem complicada. Mas, então, a estrutura que nós temos, né? A gente costuma, às vezes, fazer uma viagem por alguns lugares, a gente vê estrada boa. A realidade do país como um todo não é essa. É verdade. Vai para o interior do estado, vai para o interior dos estados, Dos estados. e a gente vai começar a enxergar o quanto falta de estrutura. Comentei contigo antes da viagem que eu fiz semana passada, né? Eu andei por estradas que não tinham acostamento. E para mim, é uma coisa, se tornou uma coisa natural, Sim. certo? Eu conheço algumas estradas aí, poderia falar, porque são inúmeras, né? Mas daqui a pouco, para quem não vive essa realidade, pode não parecer algo tão surpreendente, né? Mas a gente está tão acostumado com isso que a gente acaba aprendendo a lidar, né? Mas a nossa realidade de estradas é essa, falta muita estrutura, muita estrutura viária, né? Para um país que se desenvolveu em cima do caminhão, né? Falta muita estrutura viária. Bem verdade que existem estradas que são exemplos, né? Mas são poucas, né? A grande maioria não tem estrutura, né? São ruins para o trânsito de caminhões. E olha a importância que a gente, falando nisso, né, da formação também que a gente tem, né? E eu recordo que uma das coisas que eu sugiro que os instrutores, né, façam é não só levar vídeos da internet, mas que eles possam ir montando também o seu álbum, ou melhor dizer, a sua pasta com vídeos, porque às vezes, que nem tu disseste, tu viaja bastante. Por que não começar a montar uma pasta com vídeos teus, com vídeos teus? Porque às vezes a gente se atenta a mostrar apenas o que cai na região. E o Rio Grande do Sul, aqui o sul do Brasil, né? Acho que no geral, e vai subindo, vai ficando pior, né? A impressão que eu tenho, né? Vai subindo mais para o norte, nordeste, vai ficando pior. Então a gente tem aqui uma realidade que não é a do Brasil. Pelo contrário, né? A gente acaba se tornando beneficiado mesmo, né? Pelas estradas que aqui tem. E por mais que tenha, né, um monte de defeito, de fato a gente sabe que acontece, que tem, mas fora não existe, né? Não é nem longe do ideal, é inexistente, né? Como tu falou do acostamento, né? Que as pessoas caminham na beira da estrada e tem que caminhar para poder se deslocar até o trabalho. Então lá acontece muito atropelamento, enfim. Mas aí eu te devolvo dizendo assim, né? O que tu poderia trazer de sugestão pela tua bagagem, pela tua experiência, pela tua história, aos instrutores que estão educando os futuros motoristas? Seja vídeo, seja imagem, seja algum conteúdo que tu viu que é novo, enfim, livre, né? Assim, pela tua bagagem, o que tu acha que eles podem agregar nas aulas que vai ajudar no trânsito? Seja dos caminhões, dos ônibus, né? Uhum. Eu acho que estudar, né? Estudar, Lucas, pesquisar a rotina, de estudar e pesquisar a rotina do caminhoneiro, do motorista de ônibus aí no turismo. Hoje em dia a gente tem a internet aí como um campo aberto, a gente encontra de tudo ali dentro, sabe? E aquele camarada, aquele colega, aquele instrutor que ministra os cursos hoje, né? A formação do motorista, e ele não vem com essa experiência, né? Ele não teve essa vivência, talvez essa seja uma alternativa, porque falta um pouco de estrutura para esse motorista novo que pensa em chegar nesse núcleo profissional, né? Falta um pouco de estrutura de formação para ele.
Eu vou te dizer assim, eu entendo perfeitamente que não é a responsabilidade não é do instrutor em ter essa formação, né, em ter esse conhecimento. Nós mesmos, no nosso meio, a gente fala que ninguém sabe tudo. Às vezes eu estou ali diante de uma turma ou de alguns motoristas e eu estou falando sobre algumas situações para eles, mas eu sei que ali tem um ou dois ali que poderiam estar no meu lugar, sabe? Devido ao conhecimento que eles têm, devido à cancha que eles têm. Então, assim, obrigação de saber de tudo nós não temos, mas a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre buscando informação. Se eu exerço essa função, aí é uma coisa pessoal minha, né? Se eu exerço essa função, eu não me permito não saber de alguma coisa, mas é uma cobrança minha isso. Né? O fato de eu não me permitir simplesmente me instiga a correr atrás daquilo que de fato eu não sei ou não domino ainda. Porque ali na frente pode alguém precisar desse conhecimento. Né? E aí, se ele não tem e eu não tiver, a gente vai ficar numa ruim ali, né? Então eu tenho que estar sempre correndo atrás. Eu me vejo dessa forma, eu me vejo nessa condição. E eu acho que se o instrutor hoje que trabalha formando um núcleo profissional, se ele tiver esse entendimento, ele vai além. Porque por mais que de repente lá no cronograma de aulas dele, ele não tenha que ensinar o motorista novo a desengatar o caminhão, bom, beleza. Mas ele pode puxar a responsabilidade para ele. Vem aqui, a gente não pode fazer, mas eu vou te mostrar como é que faz, vou te dar uma ideia pelo menos, porque ali na frente tu pode precisar, tu não vai chegar lá zero de informação. Então vai ali, mostra como baixa os pés da carreta, mostra como freia a carreta, porque ela tem um freio individual, mostra como freia a carreta, mostra como baixa os pés da carreta, quinta roda, vamos conversar um pouquinho sobre quinta roda, o que é uma quinta roda, mangueiras de ar, mangueira de alimentação, mangueira do freio de serviço, mangueira do o chicote elétrico da carreta. Né? Então, se ele tiver uma conversa, ele já resolve muita coisa, porque esse camarada não vai chegar lá, como eu já vi alguns dizendo, que trabalhavam na empresa comigo, eles eram motoristas de truque, foram lá, fizeram a carteira de habilitação não, fizeram a mudança de categoria, né, a adição de categoria, aliás, e foram promovidos lá dentro, foram trabalhar com a carreta. Né? Só que daí, na hora que foram trabalhar com a carreta, a dúvida deles era essa: olha, vai ter que me mostrar isso aqui tudo, porque lá eu fiz o curso, mas eu não vi. Né? E é natural, porque por mais que o instrutor lá do CFC tenha como responsabilidade ensinar, como é que ele vai ensinar uma coisa que de repente ele não sabe? Como é que ele vai ensinar de repente uma coisa que ele não teve alguém que o orientasse, que dissesse para ele como faz, né? E aí, se dentro do cronograma de aulas ele não tem aquilo ali como uma matéria, vamos dizer assim, ele não vai fazer mesmo, porque não está ali. E eu não estou nem falando na questão das horas-aulas, tá? E porque daqui a pouco, vou parar, vou te mostrar isso aqui, mas a deficiência do aluno ainda está na condução. Aí ali, se foi uma hora e meia mostrando coisas que não estão programadas, né, prejudica o aluno lá depois no dia da prova. Então, tem que ter um bom senso, tem que ter uma maneira de lidar com essa dinâmica, porque ela existe, né, e o instrutor tem que estar ligado em tudo, né, mas acho que pesquisar e estudar bastante ali sobre essa questão profissional ajudaria bastante ele, viu? Há um tempo atrás, a gente mais dentro, né, do Centro de Formação de Condutores, logo que veio, né, os exames toxicológicos, a gente percebeu uma grande quantidade de pessoas rebaixando a categoria. Ali, a gente falou em adição. Na verdade, a adição é quando tu bota A, que tu tem o B, e tu adiciona o A. Mudança é quando tu muda de B para C, D ou E. Né? Só para ficar essa parte. Mas assim, o quanto nós percebemos a quantidade de motoristas rebaixando de categoria E para categoria B, de categoria C para categoria B, de categoria, sabe? E aí eu me pergunto, explicitamente eu não sei dizer, eu posso imaginar, posso ter minha experiência, né? Mas o quanto a questão do exame toxicológico fez com que muitos motoristas realmente antecipassem a sua parada, né? Essa é uma questão, eu acho importante. E o que tu acha, né? Se as empresas que tu atuava,
elas exigiam o exame toxicológico periodicamente, independente da carteira de motorista ou não. Certo. Vamos lá. Eu acredito, eu não tive, eu não vivi nesse momento dessa condição aí do motorista diminuir a habilitação dele. Eu não vivi isso como instrutor na época, porque eu ainda dirigia na época, estava trabalhando como motorista quando isso aconteceu, tá? Mas eu acredito o seguinte: acredito que essas pessoas que baixaram a categoria se tratava de pessoas que tinham aquela CNH profissional, mas não exerciam a função. Porque daí, a partir de agora, se ele tivesse que manter o toxicológico dele, ele pagaria, óbvio, né, o toxicológico, e se ele vai fazer o toxicológico, ele vai ter que ter o EAR lá na CNH dele. Isso também gera custo. Então, eu acredito que, claro, é óbvio que deve ter havido algum que trabalhava, o camarada trabalhava na caçambinha lá da loja de material de construção, carteira C, de repente, mas ele tinha E, né? Então, ele diminuiu. Mas, na verdade, não funcionaria muito para esse cara, porque ele diminuiu, mas continua sendo profissional. Então, precisa do EAR, precisa do toxicológico. Eu acho que, de fato, mesmo foi quem não queria trabalhar como motorista profissionalmente, né? Então, esse cara acabou reduzindo e aí não teve esse custo, né? E então ficou mais ou menos desse jeito. Tu fez um outro questionamento, me desculpe ali. Não, é a importância, e se existe, né, se tu sabe disso, da exigência das empresas de transporte, né, Isso. estar pedindo o exame toxicológico independente da carteira de motorista ou não. Isso. O que acontece? O toxicológico ele entra nessa exigência de itens, né, do motorista profissional, e ele passa a fazer parte como está até hoje, né? Eu tenho um entendimento de que o exame toxicológico deveria ser para todas as categorias, né? Talvez até como um item ali classificatório para quem vai fazer a sua habilitação ou renovar, porque ele é muito importante hoje em dia, tá? As transportadoras, elas exigem, na verdade, hoje em dia está um pouquinho diferente, tá? Porque passou-se a responsabilidade, se não me engano, a última atualização que teve no Código de Trânsito brasileiro, com a lei do motorista entrando ali para dentro, né, fazendo parte dele, passou essa responsabilidade a não ser mais da transportadora, ela é hoje do profissional. Né? Então, eu como profissional hoje, motorista profissional, eu preciso manter o meu exame toxicológico em dia, né? A cada 2 anos e meio eu tenho que ir lá fazer o exame toxicológico. Sem ele eu não consigo trabalhar, sem ele eu não consigo manter esses exames em dia. E, bom, enfim, até mesmo questões como demissão por justa causa entram nessa conversa aí, porque o motorista tem que estar com aquilo ali, aquela documentação em dia. O toxicológico também está dentro dos exames periódicos que a empresa faz, né? Ela é exigida por questão de legislação trabalhista e nós por questão de legislação de trânsito, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade. São períodos diferentes, tá? Mas o motorista hoje em dia não fica sem o toxicológico, não trabalha se ele não tiver o toxicológico hoje, e também não trabalha se não tiver o EAR na carteira, que é o que garante ali que ele é o profissional, né? Eu trago isso porque tem a BRF, uma empresa grande, conhecida também, né? Enfim, tem um programa que eu achei bacana, pelo menos uma opinião minha, é um programa que ele visa saúde, segurança e meio ambiente. SMA. E aí teve uma redução bem significativa, né? De aproximadamente 64%, essa é a estatística deles, né? Em 10 anos de condução, de 2012 a 22. 64% em redução de sinistros, né? Seja pequenas colisões ou não, e uma delas está sim, né, nos veículos com tecnologia embarcada. E aí a gente estaria falando desde das telemetrias que tu falou, né, que é a análise do comportamento do motorista, né, se ele acelera. E aí é bacana a gente pensar, né, que os acidentes fatais
eles acontecem com motoristas que alternam muito a velocidade. Hora muito, hora baixo, hora muito, hora baixo, né? E aí entra a questão do piloto automático, de estabilizar a velocidade, a diminuição, né? Enfim. Sensor de fadiga também, né? Que é quando o motorista apresenta sinais, né? E o nosso corpo ele começa a apresentar sinais, né? E aí, câmera 360, tem alguns veículos que já não tem mais retrovisor externo, porque são câmeras, enfim, né? O quanto ter um programa assim de fato funciona efetivamente, sabe? Claro que a gente sabe que a exigência, a cobrança, e entra o esforço legal lá, que é um outro E, que tem a fiscalização, né, dentro das empresas, mas assim, como motorista, como que o motorista percebe isso, sabe? Ele percebe isso? Sim, com certeza. E eu te digo assim, ó, tudo isso que tu falou hoje é a realidade hoje do transporte, tá? O caminhão hoje ele tem câmeras de monitoramento como as que tu citou, sensor de fadiga, ele tem todo esse acompanhamento, tá? O caminhão hoje não tem, existem já, né, caminhões que não têm mais retrovisores, são câmeras, né, captando as imagens da retaguarda e passando elas para telas nas colunas da cabine dentro do caminhão, né? Só que essas câmeras, elas têm uma finalidade diferente das de monitoramento, né? Ela é uma câmera que vem para substituir o espelho retrovisor, ela traz alguns recursos eletrônicos ali, alguns recursos eletrônicos bastante interessantes, tipo a câmera do lado direito, ela consegue detectar o final da carreta, ela traz para o motorista saber a hora de voltar da ultrapassagem, coisas desse tipo, tá? Mas as câmeras de monitoramento, sim. E eu tive uma experiência muito positiva, né, onde eu vi os motoristas no início, quando as câmeras começaram a chegar, quando aquele monitoramento começou a chegar no caminhão, eles um pouco ressabiados, desconfiados daquilo, porque afinal de contas tem câmeras para fora do caminhão, mas também tem câmeras para dentro. E aos poucos, como eu te falei, o motorista vai conversando, vai trocando experiência, né? E aos poucos vinha um e dizia, tinha um sinistro lá, o camarada vinha me ultrapassando com o carro, de repente o cara simplesmente veio para a direita, para cima do caminhão e bateu no lateral. Se não é a câmera fazer aquele registro ali, daqui a pouco a empresa ia achar que fui eu que fui para cima do cara e bati no cara. E realmente estava lá a imagem, o camarada do carro se perdeu um pouquinho, bateu no caminhão, a câmera registrou aquilo. Situações onde o motorista estava, de fato, sonolento, e aí desperta um sinal sonoro dentro do caminhão, ele acaba acordando de novo, faz uma parada ali e tal, para tentar resolver aquilo, ou de fato vai descansar, porque já está com o horário dele estourado. Então, ela chega, no momento que ela chega causando alguma desconfiança entre eles, mas com o passar do tempo eles vão aceitando e vendo o lado positivo, né? Inclusive o treinamento que eu tenho, né, o treinamento que eu tenho hoje, que eu passo para a empresa que eu estou trabalhando hoje, ele tem lá alguns slides ali falando sobre as câmeras de monitoramento e o benefício que elas trazem para o motorista, né? Então, o entendimento deles é esse. No início, o pé atrás um pouquinho, né? Mas logo adiante eles vão vendo que ela está ali mais para beneficiar e ajudar eles do que de fato para prejudicar, ficar olhando para a cabine. É evidente que um ou outro vai ter essa condição, mas não é essa a ideia, né? Como a tecnologia também assusta, né? E aí a gente vê agora com os instrutores, né? Há bastante tempo não se tinha câmera, não se tinha nada no carro de autoescola, nem né, na micro-ônibus, né? E nem no caminhão, enfim. É só a planilha para te assinar que deu a aula e deu, né? Basicamente era ensinar a dirigir de fato habilidades, né? E cada vez mais a gente vê a tecnologia também na formação. Muitos instrutores, né, têm uma resistência. Eu conheço alguns instrutores, né, um principal que diz que ele tem muito mais preocupação, ou melhor dizendo, que ele menos faz ao dar aula é ensinar a dirigir, né? E sim, tem a hora de ligar, a hora de apertar, a hora de dar o play, a hora de não sei. Então tem uma série de outras coisas, né? Então, o quanto dirigir também não, né, tá ficando moderno, né?
E aí entra a questão que a gente é importante lembrar, né? Em primeiro momento assusta, parece que eu estou sendo vigiado, mas se a gente pensar que aquilo ali, e aí é de cada um, né? Se eu não faço nada errado, se eu não tenho nenhuma má intenção, cara, se vão me filmar ou não, né? Inclusive, eu acho que se tu falar algo assim, que na tua concepção tu pode, e depois, através das câmeras, tu ser melhorado, né? Porque tem um feedback mais positivo, mais assertivo, né? Eu acho que a gente evolui, mas o quanto isso assusta, né? Cara, vão me vigiar, não vão, e agora? Posso falar isso? Não posso falar isso? A gente tem hoje, na verdade a gente não tem, nós deveríamos ter, né, hoje, uma espécie de padrão para condução, né? Algumas empresas investem nesse monitoramento e elas acabam usando esse monitoramento também para fazer fiscalização, né? Como eu citei há pouco, né? É aquela coisa do motorista duas mãos no volante sempre, ele pode tirar a mão do volante por 10 segundos, né? Que vai ser o tempo para ele pressionar um botão, para ele daqui a pouco tirar o câmbio do caminhão do modo automático para o manual, por algum motivo qualquer que seja, que isso é uma coisa muito comum hoje dentro da operação, né? Então ele tem um tempo reduzido que ele pode tirar as mãos do volante. Já aconteceu, por exemplo, e é uma coisa que eu falo bastante para o motorista, né? Ele tem que estar sempre de olho no painel de instrumentos do caminhão. O painel de instrumentos, ele está passando, é o caminhão passando informação para ele, então ele tem que olhar para ali, né? E aí me deparei com a seguinte situação: o motorista ia olhar para baixo para o painel do caminhão e o sensor de fadiga acusava como se ele estivesse fechando o olho para dormir. Então aquilo acabava atrapalhando, mas são questões de configuração apenas, calibragem do equipamento, Perfeito. né? Mas existem diversas situações como essa que acontecem, né? Mas, como eu falei, ele observando o lado bom daquilo ali, né? O lado positivo daquilo, ele vai embora, ele vai trabalhar tranquilo, ele não vai esquentar a cabeça, né? As tecnologias hoje, elas estão aqui para ajudar. A gente precisa se adaptar àquilo ali, né? Porque a gente fica para trás e está tudo vindo numa velocidade muito grande hoje, né? A gente precisa estar acompanhando esse processo. Esses caminhões com tecnologia mais avançada, que já não tem mais botão, eu costumo falar para eles o seguinte: se vocês dominar isso aqui, vocês dominam o caminhão, porque aqui está tudo no toque, aqui está tudo comando de voz, sabe? Tá tudo nesse nível hoje, né? A informação, a gente está na tela, né? Tá ali na tela, tem que estar atento, né? A nossa atenção, enquanto a gente conduzia, né, antigamente, ela já era dividida entre olhar para frente, perceber que marcha que o caminhão estava, que marcha o carro estava, olhar os espelhos externos, se fosse no carro, espelho interno. Agora a gente tem mais coisas para olhar. Então, a nossa atenção agora, se ela era dividida em 5, 6 situações, hoje ela dobrou. São mais coisas que tem que ficar atento, né? E eu acho que a grande sacada disso tudo é o ponto onde a gente quer chegar, né? Que é ter um trânsito mais seguro no aspecto geral, ter um motorista mais atento ao que ele está fazendo, né? E aí, a partir do momento que ele consegue dominar esses campos todos, essa divisão de atenção toda, a condução dele fica melhor, né? E ele acaba se tornando um condutor mais seguro, né? Consegue dominar ali o carro, a moto que seja, o caminhão, né? Porque são situações que eu relato aqui do motorista profissional, mas a gente poderia começar lá na moto e vir vindo, até chegar no maior caminhão que nós temos hoje aqui, né? Porque a questão de estar atento ao trânsito, ela vai ligar todo mundo, a gente não escapa disso, né? Que movimenta essa atenção, esse foco, né? Eu entrei numa discussão uma vez com uma pessoa, num curso que eu fiz, onde ela trouxe a ideia, né, de que o equipamento Bluetooth lá dos carros era proibido, né, a gente usar o equipamento Bluetooth enquanto dirigia. Isso era uma tecnologia do carro. Aí, claro, meu ponto de vista, nós não temos uma proibição legal para aquilo, né, mas ela colocou lá, a pessoa colocou que
aquele dispositivo estaria tirando a atenção de quem dirige. A gente não consegue estar 100% com a atenção focada no que faz, né? Se eu estou com uma criancinha na cadeirinha atrás, eu já não estou focado 100%. Se tem uma pessoa do meu lado que eu vou conversando, eu já não estou focado 100%. E no meu entendimento, o telefone celular via Bluetooth atender uma ligação tiraria o mesmo tanto de atenção, né? Mas é como tu acabou de falar, é de cada um, né? Cada um vai entender essa falta de atenção e vai desfocar um pouco num determinado nível, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então pode sim ser perigoso, mas pode não ser também, né? Vai do hábito com aquilo, vai do treino, vai Sim. quantas vezes eu mexo com isso aqui ao longo do dia a dia meu, né? Eu trabalho com caminhão, com ônibus, beleza, então eu vou estar fazendo aquilo direto. Agora eu uso meu carro para ir trabalhar de manhã, para voltar para casa no final do dia, né, eu vou ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque eu não tô, meu trabalho não é naquilo ali, né? Eu uso ele para ir para o trabalho, mas eu não trabalho nele. Então, isso me tira tempo de prática, né? Então, é Sim. de cada um, né? Mas essas tecnologias, eu acho que elas vêm para ajudar e a gente deve estar aberto, mente aberta para trabalhar com isso enfim, evoluir, né? Evoluir na condução, né? Gente, eu esqueço de pedir para você se inscrever no canal. Não tem jeito, eu falo para mim mesmo antes de começar o papo que eu vou lembrar, que eu vou lembrar. E aí o papo vai ficando legal, bacana, sabe? Vai passando, já passou uma hora quase aqui a gente conversando, né? E eu não pedi, então, pô, clica aí no se inscreve, dá um like no vídeo aí, porque isso faz com que o YouTube entenda, né? Que esse papo é bacana, que é um papo educativo, não é um papo ofensivo, né? E ele ajuda a chegar a mais pessoas, a mais instrutores, tá? Me dá aquela moral aí, te inscreve no canal. Edmar, tu falando disso, cara, eu acho que é importante a gente pensar que a legislação, em especial essa que controla o uso do telefone, né? Ela deve, isso é uma opinião, né? Pela minha experiência, ela deve a qualquer momento passar por alguns ajustes, porque tem algumas interpretações, né? E por mais que eu falar ao telefone possa diminuir, né, em 37% o meu reflexo, né? Porque eu estou preocupado com imaginando com quem que eu estou falando, como tu disseste, hoje o mundo e nós estamos fazendo tantas coisas simultâneas e dentro do carro não é, ou no caminhão não é diferente, né? Não é diferente. O celular ele está nas nossas vidas, né? E hoje a gente fala em tempo de qualidade, né? Se tu está com alguém conversando, tu está com o telefone celular, a pessoa te exige. Presta atenção em mim aqui, né? Então tem que largar, porque senão. Então, acho que o caminhão e o veículo, o trânsito, exige um tempo de qualidade, né? Acho que exige, porque se muita coisa acontecer, se tu estiver distraído, é mais difícil de tu evitar, né? Por mais que tu tenha boa técnica, bastante habilidade, experiência, né? O celular fez com que tu atrasasse o teu tempo de reação. Consequentemente, teu tempo de freada, de parada é outro, e assim por diante, né? Mas a gente percebe que o trânsito cada vez mais tem uso do telefone. E eu não estou dizendo aqui que vai ser liberado, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que essa legislação, eu imagino que há alguns meses, talvez um ano, ela deve ser revista. Por quê? Porque existem tecnologias e que hoje não está constando na legislação, né? E tu tem uma tela, né, que te permite acionar, né, por um botão ou um comando de voz, atender a ligação por comando de voz. Isso não requer mais tu botar a mão em nada. Tu continua com as duas mãos no volante e tu atende o telefone. Hoje um fone de ouvido faz isso, né? Então eu acho que essa legislação deve passar por mudança. Acho que não tão a longo prazo aí, né? Eu queria que tu compartilhasse conosco se tu tens alguma história para nos contar, né? Duas. Uma de talvez de susto que tu possa ter tomado enquanto ou na carona ou enquanto dirigia o caminhão, e uma também de alegria que tu presenciou junto aos motoristas, porque eu sei que, assim como os instrutores, é puxado pra caramba, né?
É com puxado para o certeza. dia todo dirigindo, né? Ou altas horas, né? Muitas horas. Com certeza. Bom, susto, tá? Eu vou te dizer assim, graças a Deus, acidentes nunca, tá? Pequenos sinistrinhos, pequenos mesmo, tá? Já tive algumas situações onde um descuido numa manobra, o caminhão acabou batendo no para-choque numa marquise, coisas pequenininhas assim, tá? Nesse sentido. O susto mesmo eu sofri assaltos enquanto na minha época de motorista, né? Eu sofri 2 assaltos, 3 assaltos. Um deles, assim, eu estava há dias, né, de tomar a decisão de que eu ia parar de viajar para mim começar a investir na carreira como instrutor. Eu tomei mais um para mim não esquecer, né? Então, a insegurança nesse ponto, ela existe, né? O motorista, ele sai da sua casa, pega o caminhão e vai para a estrada, ele já está correndo esse risco, Era né? para roubar carga? Isso? Isso, Roubo de carga? eu acredito que o que eles queriam era o caminhão, tá? Ah, Porque ora é o caminhão, ora é a carga, tá? O motorista, ele até leva algum dinheiro com ele, mas não é nada que chame atenção. Vou roubar o cara. Já sim. acontecem assaltos ao motorista, perde o dinheiro, perde o celular, mas é outro tipo de assalto, vamos dizer assim, né? O crime mais organizado, ele quer o caminhão ou ele quer a carga, né? Então, o último, eu acho que era o caminhão que eles queriam. E então tive esse susto, né? Eu estava dormindo dentro do caminhão, aconteceu por volta de 13h30 da madrugada, uma pancada muito forte no para-brisa do carona. Naquela primeira pancada o vidro não quebrou, foi onde eu pulei da cama, né? E aí só que um pouco sem saber o que estava acontecendo, e de repente uma segunda pancada onde estilhaçou o vidro, daí foi onde caiu a ficha, né? E eu tentei sair pelo lado do motorista, o caminhão tem as cortinas internas, né? Ele fecha a cortina, a gente costuma falar que cortina o caminhão, né? Então, o caminhão fica todo cortinado por dentro. Eu fui sair pro lado do motorista e quando eu dei um tapa na cortina para abrir ela, já tinha um ali embaixo esperando, ele já imaginou, lógico, o que ia acontecer, né? Com a arma apontada na janela do motorista, fez com que eu voltasse para o outro lado e aí tudo aconteceu. Bom, como eu disse, né, alguns assaltos são mais planejados, são mais bem executados, se a gente pode falar isso, né? Então, como eles queriam o caminhão e o planejamento lá não deu certo, eu também fiquei na minha, né? Não fiz nada. Bom, estou aqui hoje para contar a história, né? Você, Alguns casos isso não acontece, infelizmente, né? E momentos de alegria, eu posso te dizer que foram vários, tá? A gente vive algumas felicidades na vida ali, né? Mas, assim, entre os colegas na estrada lá, uma coisa um momento, né, que me chamou bastante atenção e que gostei bastante do resultado daquilo, numa ocasião lá, se não me engano, era um Natal, eu ia ficar fora, não ia conseguir vir para casa, nós éramos quatro caminhões, nós éramos num cliente lá, um cliente, uma empresa de bebidas muito conhecida. Nós tínhamos 4 cargas para ela para descarregar lá. Todos no dia 24, né? Nós já havíamos chegado no dia 23 lá, os 4, e não conseguimos descarregar no dia 23. Era em Santa Catarina a descarga, nós viemos do Espírito Santo, mas a descarga era em Santa Catarina. Se nós tivéssemos descarregado no dia 23, teríamos todos voltado para casa, daria tempo de passar o Natal com a família. Mas a coisa foi enrolando, foi enrolando. Nessas épocas, essas empresas que compram carga recebem muita mercadoria mesmo, né? E com nós não foi diferente naquela ocasião. Quando nós chegamos lá, tinha muitos caminhões na rua para descarregar. Eles estavam descarregando, porém eles dependem da saída do produto que está lá dentro, para poder abrir espaço nos depósitos, né? Então a gente vai ficando, vai ficando. entendi. Eu fui o único caminhão que descarregou no dia 24, né? Entrei para descarregar por volta de umas 2 horas da tarde, consegui sair 3h30 mais ou menos. Deu tempo de tirar o caminhão para a rua, desengatar, nós tínhamos autorização da empresa para isso, né? Desengatar o caminhão e ir rapidinho no mercado, pegamos, cara, te juro, pegamos o dono do mercado com as mãos na porta, baixando as portas. Eu fui ali, conversei com ele, a situação assim, assim, nós vamos ter que ficar fora, porque daí o que acontece? Eu estava liberado, eu poderia ter ido, né? Mas, bom, dia 24,
3 horas da tarde. Eu falei para os colegas, não, vou ficar aqui com vocês, já que o meu caminhão único está vazio, vamos pegar o meu para ir ver se a gente compra alguma coisa, vamos ver se a gente salva o nosso Natal aqui, pelo menos, né? E vamos correr e ver o que a gente acha, né? E aí o dono do mercado nessa situação, lá, fechando, né? Daí eu fui ali, conversei com ele, expliquei, não, então entra ali, compra, vê o que vocês vão querer aí, tá? E pode comprar aí tá tudo certo. Compramos, comprei uma churrasqueirinha pequenininha, porque nós ia precisar, né? Tá aqui guardada, tá até hoje tem essa churrasqueira aqui. E desenrolamos o nosso Natal lá, né? Nós éramos 4 caminhões, um dos colegas estava com a família ainda, né? Naquela ocasião lá, ele viajou com a família dele. Conseguimos desenrolar o nosso Natal ali, improvisado, né? Legal. Mas passamos bem ali dentro das condições que a gente tinha, né? E é isso, né? Houveram outras situações, Legal. mas a que está mais fresca na memória é essa, né? Legal. Nossa volta por cima, né? Momentos legais, né, cara? Assim, claro que no momento deve ter tido um pouco de tristeza, mas como é uma história bacana também de parceria entre vocês, né? Tu tinha talvez a oportunidade de sair, mas decidiu ficar com todos, né? Isso Isso. acontece no CFC também, né? Na sua grande maioria, todos são muito parceiros, né? O instrutor não deixa o outro mal, independente de ser de escolas diferentes ou não, né? Isso é bacana, né? Isso é legal. Isso, com certeza. Edmar, deixa uma mensagem final, então, para a gente finalizar o nosso papo com café. Então, galera, eu acho sim, eu entendo que a nossa função como instrutores, seja dentro do CFC, seja dentro das transportadoras, seja lá na aviação, trabalhando com o ônibus, nós temos uma importância muito grande nesse processo. Eu não me eximo e nunca me eximei das minhas responsabilidades enquanto instrutor e também não quanto motorista, né? Mas como instrutores, que é o que eu falo agora, né? A gente tem uma responsabilidade bastante grande nas mãos, que é a formação, né? E o tanto que esse indivíduo que foi formado por nós vai render lá fora. Quando eu falo em render, não entendam o quanto que ele vai produzir para a empresa, mas o quanto que ele vai produzir para o trânsito, o quanto que ele vai produzir enquanto ele estiver no exercício da sua função como motorista, ou pilotando a moto, ou no carro, indo para o trabalho, indo para o mercado, indo para seus afazeres lá no dia a dia dele, fazer com que eles entendam o quanto eles são importantes dentro daquela condição. Eu aqui, como instrutor com esse núcleo profissional, que são os motoristas, eu procuro colocar para eles a responsabilidade que eles têm como motoristas profissionais. Eles, como profissionais, eles não podem se dar o direito de cometer alguns tipos de erros que são comuns por aí afora que a gente costuma ver, porque eles carregam o peso desse profissionalismo que eles têm. Eles andam com um caminhão, com um ônibus, que é um veículo grande. O ônibus com pessoas, com vidas ali dentro, certo? Eles carregam essa responsabilidade junto com eles, certo? Então, a ideia é essa, fazer o nosso trabalho sempre da melhor maneira possível, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento, evoluindo profissionalmente, porque está na nossa mão, né? Está na nossa mão formar esses motoristas e formar esses futuros profissionais, né? E aperfeiçoar hoje, que é o meu caso, aperfeiçoar esse profissional que chega ali dentro, né? Então, é isso, é a responsabilidade que nós temos na nossa mão. Vamos valorizar essa responsabilidade, né, e fazer com que eles consigam, né, atingir os seus objetivos de forma segura, né? Ou seja, dirigir, pilotar a moto, dirigir o ônibus, andar com o caminhão lá, de forma segura, respeitando o trânsito, respeitando as pessoas que estão dividindo o trânsito, o ciclista, mês do ciclista esse, né? Mês do ciclista esse, se não me engano, dia 19. Então, o ciclista e o pedestre, as pessoas que utilizam o trânsito, né, no seu dia a dia, né? Então, a ideia é essa aí, a responsabilidade que a gente tem nas mãos, né? Vamos honrá-la. Legal, Guri. Ó, show de bola, baita papo aí, tá? Fica bem. Valeu por ter participado. Acho que a gente pôde trocar bastante coisa, informações relevantes. E eu acho que tenha surgido bastante também ideias, né, para os instrutores aí. Tá Isso. bom? Conta comigo, sabe disso e pode gritar qualquer coisa. Tá certo, Lucas. Eu agradeço o convite. Deixa eu te falar uma coisa que eu não tinha te falado ainda. No Ah, dia que tu mandou a mensagem para mim ali, eu estava envolvido com umas coisas no trabalho, aquela mensagem entrou para mim e eu me desbaratinei todo. Digo, agora eu tenho que dar uma resposta e me pegou de surpresa, eu não sei o que eu vou responder. Tamanha satisfação
né? Legal. De saber que aquilo que eu faço, aquilo que a função que eu exerço, né? Que o meu, enfim, que eu poderia estar sendo importante num determinado momento para o teu trabalho, né? Que já Sem tem uma dúvida. relevância muito grande aí, né? Então, fiquei um pouco nervoso naquele momento lá, mas muito satisfeito pelo convite e, lógico, grato pela oportunidade de trazer um pouquinho, né, da nossa realidade, né? Como eu te disse, não é só eu, nós somos vários instrutores trabalhando dentro das transportadoras, trazendo para aquele motorista esse auxílio, né, esse apoio, desenvolvendo um trabalho que não é muito diferente do da autoescola, né? Ele tem uma dinâmica diferente, Sim. é muito diferente do da autoescola. Existe um treinamento teórico, existe um treinamento prático, né? Existe uma preocupação com a formação, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo a nossa realidade, né, para toda aí a tua audiência, para todos esses inscritos aí que tu tem no teu canal aí, que são muitos, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Legal, Guri. Te cuida aí, tá? Vamos falando. Obrigado, Falou, Lucas. gente. Um abraço para Tchau, todos. tchau.